Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Remo que busca ainda opções para centroavante nessa atual temporada e será que tem algumas boas alternativas? Que eu vou comentar inclusive sobre um centroavante argentino, alguns portais falando que o Remo tem conversas com esse jogador e quando que ele poderia chegar, que eu vou comentar aqui com vocês. Quais são as opções, para o Remo nesse setor, até porque já trouxe um centroavante nessa reta final da janela, que eu acho que pode ser uma boa opção, e indicar também outros dois jogadores que tiveram atuações ok, no campeonato estadual e um desses inclusive está livre no mercado. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Belé Carta Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos aqui a 57 mil inscritos no YouTube. Faltam um pouco menos de 400 inscritos no canal. Se você está assistindo e não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse próximo objetivo. Bom, então o Remo que busca mais uma opção para centroavante, isso porque ainda não estava satisfeito com as opções que tinha, até porque o Ribamar foi contratado para ser essa opção para a temporada e seria bem óbvio também que não contasse apenas com um jogador que não vive uma fase interessante pelo Remo nesse ano. Foram aí então um total de 16 jogos, apenas 2 gols, mas que já não vinha de uma fase interessante também em outros clubes que ele passou, pelo Náutico, Chapecoense, Ponte Preta, sempre com uma média de 3, 4 gols por clube desde 2019. Então não se esperava, de que ele iria chegar e fazer 25 gols nessa atual temporada, então já era de se esperar que traria um novo centroavante. E trouxe, pelo menos para agora, para o início da Série C, que pôde ser registrado, inclusive já trouxe um pedido aqui no canal, que foi o Matheus, o Matheus Lucas aí chegando então da equipe do Boa Vista. Eu gostei bastante da contratação, até porque em 14 jogos no Campeonato Carioca ele marcou 7 gols pela equipe do Boa Vista, teve aí um bom desempenho e ainda contribuiu também com um total, uma assistência. Então foi isso, contratado então até o final do ano. Ele que foi uma boa alternativa pelo Boa Vista e atua aí como centroavante. Na minha opinião, pode até ser titular no próximo compromisso já na Série C. Então, pelo menos já tem essas duas opções, que não vai ficar na seca, até reabrir a janela de transferências, que vai ser ainda no mês de julho, para a chegada de jogadores de fora, em junho e julho. Então, vai demorar um pouco, já iria quase que a metade, mais do que a metade da Série C, faltando ali poucas rodadas antes do fim da classificação, que aí começa ali em meados de setembro, Então, teria ali faltando 8, 9 jogos no geral, e aí realmente fica uma correria para contratar um novo centroavante e tudo mais. É claro que tem alguns outros jogadores que podem jogar por esse setor, como por exemplo, você pode colocar o Ítalo ali, por exemplo, que vinha de uma fase interessante, mas que não é um centroavante fixo de origem, é um atleta que pode atuar também pelas beiradas. Tem ainda, por exemplo, algumas opções para ponta que eu acho até que interessante, o Chaporã, o Jaderson, enfim. O Ítalo, que só para você ter uma ideia, começou muito bem, mas não vive uma fase tão legal. Nos últimos 5 jogos, marcou apenas um gol, 15 partidas, 5 gols marcados até aqui. Pode ser que ele consiga dar essa volta por cima agora no Campeonato Brasileiro. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês também da Máxima FC, onde eu vou deixar aqui algumas opções para você de palpite e bolão nesse meio de semana e também no final de semana. Tem várias opções, Libertadores da América, tem também Premier League, enfim. Eu vou aqui escolher um para vocês, como por exemplo, esse aqui em relação à Copa Libertadores, encerra aqui em um dia as participações. Como que funciona? R$10 para você entrar e fazer os seus palpites e se encerra em 3 dias, lembrando que em um dia, lembrando que tem R$3.000 em premiações. Qual que é o seu palpite? Botafogo e Universitário. Eu vou de 2-0 pro Botafogo e também Libertad e River Plate. Acho que eu vou de 2-0 pro River Plate fora de casa. Flamengo e Bolívia, acho que eu vou de 1-0 ainda pro Flamengo. Acho que vai ganhar sem esse jogo. Vamos lá. 1-0 pro Flamengo, independente do Vale e Palmeiras, vou de 3-1 pro Palmeiras fora de casa. E é isso, você salva, adiciona aqui suas fichas, que seriam R$10 para participar. Lembrando que já tem muita gente participando nessa premiação de R$3.000 reais nesse duelo agora na Libertadores. Para você começar lá na Máxima, o link está aqui embaixo na descrição. Lembrando que toda semana tem bolão gratuito para você dar o seu palpite de graça. Às vezes varia se é Libertadores, se é Sul-Americana, se é Brasileirão. E vale lembrar que é de graça para você se registrar, de graça para fazer o seu bolão. Apenas esses que são pagos, alguns de 10, 15, 20, 50 reais, mas com uma premiação bem maior. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Qual que é o seu palpite para esses próximos jogos e com o bolão aqui da Máxima FC. Bom, quero falar agora então sobre essa matéria aqui, valeu demais ao portal que trouxe essa informação em relação ao Cristaldo, que poderia estar na mira do Remo para a disputa da Série C. Então aqui, no radar do Remo, atacante argentino pode jogar a Série C só no mês de julho. Saiba mais detalhes, o portal Liberal trouxe essa informação de que o Remo ainda busca mais um atacante visando a disputa da Série C. E é porque o jogador não está livre no mercado. Se ele estivesse, poderia ser um parâmetro, mas ainda está jogando fora do país. Então tem contrato com a equipe lá da Bolívia no decorrer de 2024, então realmente só poderia chegar
nesse mês de julho, né, para a disputa da Série C do Brasileirão. Poderia ter ido atrás antes, né, porque como ele já está fora do país, você deveria ter contratado antes do mês de março, antes do início do mês de março, que foi quando fechou essa primeira janela de contratações. Ele que é um atacante experiente, 35 anos de idade, Jonathan Cristaldo, que nesse último ano pelo Oriente Petroleiro jogou 40 jogos e marcou 7 gols, além também de 3 assistências. Ele passou por 2 clubes na Bolívia, parece o mesmo, mas pelo que eu vejo aqui não é. Primeiro, pelo Independiente Petroleiro em 2022, foi bem, 27 jogos, 13 gols e 6 assistências. Depois foi para esse outro clube, o Oriente Petroleiro, 40 jogos, mas só marcou 7 gols e deu 3 assistências. E nesse ano agora também de volta ao Independente, 7 partidas e 1 gol. Não diria que é um atacante que, na minha opinião, vai chegar e, meu Deus, só porque ele é argentino e tudo mais, já viveu uma fase legal no Palmeiras e há 2 anos no Independente Petroleiro, vai marcar 15 gols na Série C. Não sei até que ponto eu chegaria com uma total convicção de que ele seria uma ótima opção. Mas olhando para o cenário atual, para competir, para complemento de elenco / opção ali para o Gustavo Mourinho, acho que pode sim ser uma alternativa. Lembrando que aqui no Brasil ele jogou no Palmeiras de 2014 a 2016, não era um atacante assim sensacional e tudo mais, só que pela fase que o Palmeiras vivia e a carência, né, de jogadores, realmente conseguiu chamar muita atenção. Em 2015, principalmente, 44 jogos, 12 gols. Deu 2016, 10 partidas, 4 gols. O Palmeiras também fez uma reformulação, né, no seu elenco, trazendo vários reforços naquela ocasião. E ele foi para o Cruz Azul do México. Rodou bastante, passou pelo Cruz Azul, pelo Vélez, pelo Racing, pelo News Old Boys também do futebol argentino. A última atuação dele na Argentina foi em 2021, numa liga mais difícil, né, 22 jogos, 3 gols e 3 assistências antes de ir para o futebol boliviano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, se é um nome que te agrada, se você acha que pode ser uma boa alternativa para o time do Remo e se deveria, né, ter buscado antes, por exemplo, em meados de janeiro, fevereiro e março, quando inclusive ele estava livre no mercado. Eu já tinha trago, né, sobre essa especulação aqui para vocês. Tem algumas outras opções, inclusive de especulações igual em relação ao Bruno Mezenga, que eu já trouxe aqui no canal, onde, pelo que eu vi aqui, ele tem contrato com a Água Santa e pode ser que ele continue aqui no Água Santa e só seja disponível realmente para chegar em meados de julho, né, porque como ele tem contrato, ele não é livre no mercado. E disputou o campeonato estadual. E a CBF deixa claro que os jogadores só podem ser registrados até o último dia 19 de abril, né, os jogadores que disputaram o estadual. Então, com base nessa regra, hoje o Bruno Mezenga não poderia ser contratado, porque senão, na minha opinião, poderia ser uma boa opção que está aí no mercado. Mesma idade do Cristaldo, tem 35 anos, nesse último ano agora no estadual pelo Água Santa, não teve o mesmo desempenho que teve na temporada anterior, 12 partidas e 1 gol. Ano passado marcou 7 vezes em 14 jogos, foi para o Santos, ficou mais encostado do que como titular, né, 11 partidas apenas e uma assistência, mas para a Série C, eu acho que é um jogador que poderia sim dar conta do recado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa questão envolvendo o Bruno Mezenga, mas infelizmente o Remo vai ter que procurar algumas outras alternativas, porque com o mercado fechado ficaria ainda mais complicado, né, de achar boas opções. Eu até achei um nome aqui que seria interessante, que é o Michel, que foi o terceiro maior artilheiro do campeonato estadual, o quinto, melhor dizendo, no campeonato gaúcho, 12 jogos e marcou 5 gols nesse período pelo Guarani de Bagé. Eu até pensei que ele estaria livre no mercado, mas ele assinou com uma outra equipe, o Inter SM, que eu não sei qual é a pronúncia, mas ele vai jogar a segunda divisão do estadual, inclusive já tem 2 jogos e 1 gol. Eu achei até que poderia ser uma boa opção, mas como ele já tem um novo clube, não ficaria viável, né? Então é uma opção aí de atacante / ponta direita, que foi bem, tem 34 anos, 12 jogos, 5 gols contra o Guarani, pelo Guarani de Bagé, né, no campeonato estadual. Teve uma boa atuação, mas já tem um novo clube. Enfim, se você souber de outra opção que está livre no mercado, ou que você viu em algum outro portal, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês e nos vemos aí numa próxima. Valeu!